esse reservatório aqui, o reservatório B, aqui é a sugestão dele com boia, tá? O Rui não falou de boia, ele falou assim, de sensores para essas posições. Então eu sugeri aí boia e nós temos outras sugestões, tá certo? E se você tem uma outra sugestão que ainda é melhor, coloca nos comentários, tá bom? Você coloca nos comentários. Então, vamos imaginar aqui que esse reservatório aqui seja um reservatório de aço, tá certo? Um reservatório feito de aço, que nem aqueles reservatórios grandes aí que você passa do lado de empresa e vê aqueles parecendo um silo gigante lá, né? Vamos imaginar assim, porque fica bom pra gente, né? Fica fácil pra gente, tá bom? A gente analisar assim, dessa forma. Mas, assim, e se não fosse, Carlos? Poderia ser de concreto, né? Tá bom? Então, vamos facilitar a nossa vida? Isso aqui é um reservatório de concreto, tá certo? Qual o tamanho desse reservatório? Carlos, esse reservatório é de 50 metros de altura, tá bom? 50 metros de altura por, vamos lá, 2 metros? Por 2 metros, não, 2 metros é muito fino, né? Por 4 metros de diâmetro, tá certo? Então, 50 metros de altura por 4 metros de diâmetro. Tá, merda, é um puta de um reservatório, né? Bom, mas é isso, tá? Carlos, peraí, pô, não existe não um reservatório desse tamanho. Dane-se, cara, a gente tá aqui conjecturando, criando aqui, né? Isso não importa, o que importa é o exercício que nós vamos fazer, tá certo? Então, para o nosso exercício, ele é um reservatório de 50 metros de altura. 50 metros é muito? Vamos mudar para 30? Realmente, eu fiquei pensando aqui. 50 metros é metro pra cacete, né? 30 metros já é muita coisa. Mas vamos lá, 30 metros de altura, tá bom? 30 por 4 de diâmetro. É um círculo, tá certo? É um cilindrão aí, tá certo? Então é 30 por 4. Pronto, salva esse número aí no seu HD, é 30 por 4. Beleza. Por que a gente tá definindo isso, gente? Eu não falei isso lá no início, eu me passei, acabei esquecendo desse detalhe. E é importante essa altura para a gente poder especificar os nossos instrumentos, tá bom? Então, 30 de altura por 4 de diâmetro. O diâmetro todo do círculo é de 4 metros, tá bom? Bom, agora vamos lá, vamos trabalhar aqui. O Rui, ele falou assim, você coloca sensores aí para essas posições aqui. Essas posições aqui, que é em percentual, certo? Aqui de 10%, 25%, 50%, 75%. Por que ele criou esses percentuais? Baseado lá na primeira aula, né? Quando a gente apresentou como é que funcionava. Como é que funcionava o nosso processo, tá? Então ele tirou dali e ele criou mais alguns porque ele entendeu que ficava melhor a medição, tá bom? E aqui nós temos aqui uma forma de medir que é através de boias, né? São boias elétricas. Bom, essa sugestão, ela é boa com boia? Sim, ela é boa. Ela atende aqui a nossa necessidade. Porque se eu definir que eu estou medindo meu nível com boias, então eu vou partir disso aí e vou criar minha lógica a partir dessas boias, desses pontos pré-definidos que eu tenho. Bom, agora vamos pensar aqui, nisso aqui na prática, né? Eu vou precisar de 6 entradas digitais lá no meu PLC, porque cada boia vai ser uma entrada digital, né? Elas não tem como ser diferente, cada boia tem que ser uma entrada digital. E agora vamos pensar na prática, como seria a instalação dessas 2, 4, 6 boias, né? Dentro desse tanque, num tanque de 30 metros, né? E como é que seria esse ajuste? Ó, perceba, a gente... Aí como é que vai fazer? Vai pegar um dia que não está funcionando, seca essa caixa, alguém entra, opa, já vou ter uma pessoa trabalhando num espaço confinado. Epa, então não tem escada dentro desse tanque, ou tem? Bom, se tem, beleza, facilitou, mas não deixa de ser um espaço confinado. Para trabalhar dentro de um espaço confinado, eu preciso da NR33. Né? Será que eu tenho funcionários treinados com a NR33? Eu preciso de mais gente para essa atividade de fixação dessas boias. Por que, Carlos? Bom, eu preciso porque
Na NR33 precisa de um quantitativo mínimo para fazer uma atividade. Então eu tenho que ter o vigia, eu tenho que ter o kit de salvamento se acontecer alguma coisa com esse cara. Perceba, essa ideia ela resolve o meu problema na questão da automação, mas ela traz alguns problemas operacionais. Porque vamos lá, está funcionando e de repente um eletrodo ou uma boia dessa apresenta defeito. Dá para operar com ela em defeito, né? Eu bypasso ela lá, eu tiro o ponto dela e ela fica trabalhando com menos boia aqui, vai funcionar, beleza. Só que eu vou ter que repor para ficar a condição original, trabalho. E toda vez que eu for repor, né? Se você for olhar o MTBF dessas boias, ele não é tão alto, ele é baixo, ou seja, ela dentro de um ciclo ela dá falha, ela apresenta falha, né? E aí você fala o líquido é água tratada ou é água bruta? Tudo isso influencia na vida útil dessa boia, tá certo? Que para isso a gente tem que pegar o material dela, olhar para ver o MTBF dela, a taxa de falha dela por período, por utilização. Então, aqui a gente já olha aqui, já pensa e fala, pô, beleza, eu pensei nas boias, mas agora eu já estou aqui com uma certa reserva. Por quê? Porque se eu vou substituir essa boia aqui, por exemplo, a de 85 ou a de 50, perceba que se eu tiro ela daqui, eu tenho que colocar a outra exatamente no mesmo lugar. Eu vou ter que ter talas aqui que eu fixe ela, eu vou ter que descer alguém amarrando para que ela fique sendo acionada exatamente nesse mesmo trecho aqui. Tá bom? Então, percebam que não é uma coisa muito simples e muito fácil. A gente usa esse tipo de boia quando a gente tem uma caixa d'água que a gente se debruçando chega ao final dela, aí fica mais fácil, né? Como uma caixa d'água, por exemplo. Uma caixa, sei lá, de 2 metros, aí, por exemplo, dá para você ajeitar isso aí sem precisar entrar. Mas já numa caixa d'água, um reservatório desse de 30 metros, aí o bicho já pega, aí já fica mais complicado, né? Eu não estou dizendo que você nunca vai precisar de manutenção dentro de um reservatório desse. Não, isso não existe, né? Então vai ser momento que ele vai ter que parar periodicamente para fazer limpeza, né? Então, mas vai ter aquele dia preparado e tal. Mas imagina, não chegou esse dia tá longe e uma boia dessa danificou. Aí eu vou ter que fazer todo esse aparato para alguém vir aqui e trocar ela, tá certo? Então, esse aqui é um ponto que a gente entende como relevante.